Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso Gente do Bem aqui pela TH Mais Band. Desde já agradecendo muito o seu carinho e a sua audiência. Olha, hoje eu confesso para você que mais uma vez o Gente do Bem está inspirador. Quero te convidar para nesses minutos do programa a gente conhecer histórias impactantes, histórias inspiradoras, direto aqui da base, uma instituição que presta um serviço, mais do que isso, que preenche uma lacuna, sabe, um espaço que não existe em outro lugar. Por essa razão, é a primeira instituição casa-dia de toda a Baixada Santista e a única aqui na cidade de Santos que faz esse serviço que você vai conhecer a partir de agora, porque está no ar o nosso Gente do Bem. De mães que estavam preocupadas com seus filhos mais tarde, como eles iam ficar. Então elas fundaram uma associação que seria o dia inteiro para ficar o dia todo, desde de manhã até as 6 da tarde. Era mesmo uma associação, uma conviver, né? Uma convivência com os meninos e meninas. E isso já fazem 29 anos. E eu estou aí desde desse tempo, depois que eu agora parei um pouquinho, não todo dia de vir, né? Como antes. Aí elas queriam, já no tempo estavam preocupadas, queriam fechar. Aí eu falei, não, espera um pouquinho. Aí eu peguei a Juliana de outra escola e coloquei a Juliana como coordenadora e ela que fez toda essa... A gente não tinha tempo de falar com ela. Ela fazendo toda a programação para a prefeitura e nós conseguimos, finalmente. Eu gosto de vir na base para amigos, tem todo, eu faço tudo, toda coisa. Eu gosto mais de capoeira, eu não fazia capoeira, eu faço, o professor mestre Márcio ensinou para mim como é. Olha pessoal, desde que eu fazia lá o Clima da Noite na Rádio Cultura, tinha muitas histórias de amor, pessoas que se conheciam através do rádio, pessoas que se conheciam através do programa. E hoje eu pude relembrar uma dessas histórias, não a do rádio, mas aqui na base, onde 2 assistidos se conheceram, foram conversando, e aí, o que aconteceu? A gente casou. Casou! E tudo se deu desde que se conheceram aqui na base, foi isso? Sim. Então a base também tem aí uma história de amor. Sim, sim. Conta pra gente como foi essa história aqui com a Risonete. Como é que é? A gente, né, estudava junto, né, foi na troca de olhares, né, uma bela conversa, eu e ela, né? Como que é essa bela conversa aí? Um ficou olhando pro outro, né? Eu puxei assunto com ela, né? Ah, é? E a gente se conheceu, né, aqui na base. E agora a Risonete aqui, ó, só tá rindo. Ela não para de rir aqui, mas nesse momento aí ela conversou. É, porque eu fiquei de olho nela também, né? E foi troca de olhares, né? Um assim conversa com o outro, um ficou perto do outro. E aí Foi assim que rolou esse clima aqui dentro, né? Aí a gente acabamos casando aqui na base. E quanto tempo isso já? Quanto tempo atrás? Já tem uns
A gente já tem uns 3 anos já que estamos juntos. 3 anos. E hoje 3 morando anos. junto. Morando junto, 3 anos. E aí vem aqui também pra base. Eu venho pra base todos os dias, né? Aham. E hoje eu sou monitor de capoeira. Olha só, Eu que legal. faço psicóloga ocupacional, né? Eu faço artesanato, né? Bom. Faço circo, né? Tudo isso. Faço Tudo isso aqui na base. Faço fisioterapia, Ah. né? E faço de tudo aqui na base, né? Puxa, além da instituição, então, contribuir aí com você, para o seu aprendizado, para todas essas Sim, atividades, sim. também tem uma contribuição muito especial na tua vida, que é aqui onde você encontrou a mulher da sua vida. Sim. É Sim, isso? Sim. E por isso o teu apelido aqui do galã. Isso. Olha, Gosto e você, de- Risoneto? gosto de Dá risada, hein? pintura. Ah, sempre risonho, hein? Olha lá. Mais uma das histórias, né? Histórias de pessoas aqui que se encontram, que convivem, que estudam juntos. E não podia ser diferente. Pessoas que também se encontram, como é a história desse casal e hoje convivem. É um verdadeiro lar, é um verdadeiro ambiente de convívio em todos os sentidos. Super bem. Eu, sinceramente, hoje, como costumo dizer, eu não sei o que eu faria sem a base para me ajudar com ele, porque eu trabalho, não tenho tempo, assim, eu trabalho há 20 anos aqui no restaurante. Eu não vou citar nome, porque eu não sei se é cabível ou não. Então, ele ficava com a irmã, minha irmã acabou indo embora, a mãe dela não teria condição de continuar com ele, então teve que ficar comigo. Aqui, para mim, aqui é meu ponto forte, né? Final de semana, sábado, domingo, eu tenho 2 rapazes já adultos, aí os meus filhos ainda conseguem, mas durante a semana toda não teria como. Então, a única palavra que eu tenho a dizer, para mim, isso aqui é o meu suporte. Em relação a ele, é tudo. Quando ele chegou, que eu trouxe ele da Bahia, parecia aqueles leão que você pegava no meio do mato e tinha que domar. E um bom tempo foi difícil, mas graças a Deus, hoje ele está outra pessoa, bem diferente do que era antes. Fez muito bem para ele e eu agradeço muito o pessoal, a Juliana, todo mundo faz parte, né, que faz parte da base. Eu não tenho nada a dizer, a reclamar, nada. Só tenho a agradecer. O trabalho da assistente social é garantia de direitos. Para a gente não estender muito, basicamente a gente garante direitos. Quais direitos? A violação de direitos, que é o que mais impacta aqui na nossa instituição. Violação de direitos físicos, emocionais, psicológicos, os tipos de violências que chegam até nós e principalmente a violação do direito do familiar. A mãe idosa atípica, porque a nossa idade a gente atende muitos idosos e deficientes, então esses pais, eles já estão numa vulnerabilidade e eles estão sendo violados dos direitos deles, porque são idosos cuidando de outros deficientes que requer muita atenção, e as irmãs que são atípicas, e a gente acaba acolhendo esses familiares, um acolhimento emocional no sentido de que você já tem a sua vida toda estruturada, toda organizada, a mãe vem a falecer, ou o pai, ou os pais com o tempo, e esses irmãos, eles vão cuidar e acolher dos irmãos deficientes. E ele precisa se encaixar dentro de toda essa rotina familiar.
Então isso impacta muito nessa rotina familiar. A gente faz o acolhimento e essa garantia de direito, tanto do atendido como dos familiares. Então, basicamente, a gente cuida dessa parte de garantias de direito e violação de direitos. Pessoal, mais uma das histórias impactantes, das histórias bonitas que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui na base, que é da dona Luzia, a mãe dessa pessoa linda que é a Natália. E eu queria falar um pouquinho da história da dona Luzia. Estava contando pra gente como mudou a vida dela depois que ela conheceu essa instituição. Daqui a 3 anos só. Estava me contando que até 3 anos atrás, a sua história de vida era diferente. Muito diferente. Né? Aí estavam aqui me contando que hoje é diferente, está com os cabelos novos, colares. Conta pra gente, qual foi essa mudança? O que aconteceu? Então, eu tenho uma irmã de coração de São Paulo, com um irmão, né? A gente conhece há mais de 40 anos e ela, que eu estava sem conseguir escola para minha filha, há mais de 20 anos que ela estava sem ir para escola. Mais de 20 anos? Sim, eu não conseguia, eu tive muitas, né? E a minha irmã ficava com a minha filha uma vez por mês, que ela vinha de São Paulo. Quantos anos hoje tem a Natália? A Natália tem 43 anos. 43 anos. Isso, fez no Natal. E ela ficava com a Natália e eu saía para fazer tudo. Ou ir no médico, ou sabe? Era muito difícil. Tem os seus afazeres. Isso, aí veio essa pandemia, a minha irmã não pôde vir mais. Aí eu pedia para uma vizinha ou para outra, sabe assim? Aí veio essa minha irmã do coração, eles procuraram, ficaram lá de São Paulo procurando, né, com computador, para ver se conseguiam uma escola. Conseguiram uma, né? Aonde era a base funcionava do lado. Aí ela não gostou de lá, eu também. Não é que não gostou, ela não se adaptou? Não quis. Nem quis entrevista, nem nada, né? Ela não quis. Aí me deram o endereço, o telefone para mim vir para cá. Aí eu liguei, vi. A Natália amou, eu também amou. Quando nós chegamos aqui tinha um vereador no dia. A dona Juliana não teve tempo para dar atenção assim, para a gente, que foi dar atenção, né? Nós vamos lá aguardando. Ela, dona Luzia, pode trazer a Natália, que vocês duas foram aceitas. Foi Deus que mandou vocês duas aqui. E a vida não só da Natália, mas principalmente, que é importante as pessoas entenderem. Sim, meu cabelo era grande, eu tinha feito uma promessa, né, porque tiraram o benefício dela e eu fiquei sem, né? Passei por uma fase muito delicada. Dolorida, né? Eu já estava magra, cabelão, olha. E a minha vida mudou muito, graças a Deus. Com a minha fé, com a minha força. Porque é claro que transforma a vida das pessoas que estão assistindo. Aqui é um lar. Exatamente. E quando a gente fala de lar, que é uma palavra tão sublime, é exatamente o que aconteceu na sua vida. Ou seja, essa retaguarda que vocês tiveram foi para essa nossa lindeza aqui e para a mamãe, porque teve a oportunidade de cuidar um pouco de mim. Exatamente. Eu não estava cuidando Está deixando ela nas mãos de pessoas que tratam com muito carinho, com muito amor, fica mais tranquila. E todos nós temos nosso a fazer, como a de tantos outros familiares. E aí a importância de instituições como essa, a importância aqui da base. Eu sou muito, como eu digo, eu sou muito amada, muito abençoada e muito querida. Tenho muita gente que me ajuda, que me dá força para mim poder cuidar da minha filha, porque Deus nós duas. Há muito tempo eu escolhi a minha filha. Nosso objetivo aqui na oficina é trazer sempre essas vivências focadas no encantamento, onde a gente consegue ter momentos de encantamento para cada um e, ao mesmo tempo, usando a arte circense como ponto de apoio para isso. E a gente percebe que, durante as aulas, a gente tem vários momentos de superação, vários momentos onde a gente percebe que eles têm sempre um crescimento, tanto físico, motor, emocional e social. Então é muito legal como, através dessas vivências de encantamento, a gente consegue trabalhar várias coisas relacionadas à saúde, como se fosse usar a arte como ferramenta
para ter uma terapia para todos eles. Logo na primeira aula, um exemplo foi, por exemplo, a Pita, que ela tem medo de bexiga. Então ela sempre, quando tinha aniversário, festa, alguma coisa, ela ficava longe da bexiga. Na primeira aula nossa, a gente fez como se fosse uma aula de malabares adaptada, onde a gente usou bexigas. E chegou na hora dela, ela não queria segurar a bexiga de jeito nenhum. Mas conforme eu fui passando, entregando para cada um, ela quis segurar a bexiga só para me ajudar. E no final da aula, ela já estava jogando a bexiga comigo como se ela não tivesse medo nenhum, como se nada tivesse acontecido. A gente percebe também a questão da postura deles. Existem algumas pessoas aqui que no começo, nas primeiras aulas, ficava sempre cabisbaixo, ficava sempre com a cabeça para baixo, e conforme a gente foi trabalhando todo esse movimento, trabalhando o corpo também, foi vendo que eles foram tendo uma postura até mais positiva e mais animada, assim. Então, isso perdura, assim. E o meu foco como mágico é espalhar encantamento. E assim, para mim, usar o meu encantamento da mágica e do circo para também tocar o coração de cada um deles é muito gostoso, porque esse encantamento volta todo para mim e eu saio daqui totalmente encantado com a superação de cada um deles, assim, é maravilhoso. Posso falar a palavra mágica e você faz a mágica? Pode. Combinado, então. Vai lá, Pita. Vai lá, faz o movimento. Abracadabra! Puxa, Pita. Volta, puxa. Aê! Uma salva de palmas pra Pita! Pessoal, vou falar aqui com a Juliana, que é a coordenadora aqui da instituição, a mais do que isso, foi quem efetivamente viu isso aqui crescer ainda num sonho no coração da sua mamãe, né? Conta um pouquinho da história de como começou a base, da onde nasceu essa vontade de servir, que é uma vontade de servir, e num serviço, né? Ou seja, que não existe, né? Por isso foi a primeira casa-dia da Baixada Santista. Hoje é a única que tem aqui em Santos. Hoje tem uma outra que assiste a cidade da Praia Grande, não é? Mas aqui a única. Mas tudo isso nasceu de uma necessidade e que encontrou tantas outras pessoas que tinham a mesma necessidade, né? Exatamente, Adilson. A instituição foi fundada por um grupo de mães preocupada com o futuro das pessoas com deficiência intelectual quando elas já estivessem idosas ou já infelizmente falecido. Então, a partir do momento que a mãe já é idosa e precisa de cuidados especializados por estar na fase idosa, ela não pode prestar um tipo de atendimento contínuo para o seu filho com deficiência. Então é aí que entra a parceria com a base. Outra situação também é após o falecimento, as famílias, as irmãs, os cunhados, as cunhadas, primos, sobrinhos, têm a curatela da pessoa com deficiência e precisa desse acolhimento, porque eles chegam aqui no momento de luto, quando eles mais precisam de apoio emocional, terapia. Então a gente faz todo esse trabalho com a família e, consequentemente, a gente recebe a pessoa com deficiência para esse atendimento aqui. Você estava me falando algo que é muito importante, talvez é muito importante as pessoas que estão aí nos assistindo saber, né? Ou seja, a Casa Dia aqui funciona principalmente com pessoas com uma idade acima dos 12 anos. Isso. E às vezes as pessoas perguntam, né? As pessoas que têm as cometidas de TEA, que é o transtorno do espectro autista, síndrome de Down, ou seja, aqui você tem pessoas com as mais diversas diagnósticos. Sim. Né? E nem sempre essas pessoas têm onde ficar, principalmente para uma escola, depois sair da escola, nem sempre tem um amparo familiar ou um amparo de uma outra instituição do contraturno. É aí que entra vocês, né? Entra a base para evitar a violação de direitos, porque se a família tem uma vida ativa e está trabalhando, essa pessoa com deficiência não pode estar sozinha em casa, correndo risco, porque eles não têm autonomia para isso. Aí a base entra para garantir que os direitos não sejam violados. Olha só, e aí também você deve perguntar como tudo isso aqui funciona, porque como tudo na vida demanda de recursos, de dinheiro, né? E até há pouco tempo atrás, hoje isso melhorou um pouco por conta que o poder público entrou, né? Ou seja, a prefeitura, através de subvenções, recursos vindo da Câmara através de emenda parlamentar de vereadores,
mas antes era tudo com a ajuda de outras pessoas. E continua assim. Essa parte continua, os eventos beneficentes e os associados. A gente continua porque a gente tem o apoio para a equipe técnica, essa parceria com a prefeitura, tem as emendas parlamentares pontuais, porém a gente tem o aluguel, alimentação, manter a casa de acordo com os critérios, né? Com toda a questão, a VCB e tudo mais, vigilância sanitária. Então a gente tem todos os critérios que têm que ser cumpridos durante o ano para funcionar legalmente. E aí, nesse momento que eu quero também chamar a sua atenção, despertar em você, de repente, essa vocação ou essa necessidade de você ser também um parceiro dessa instituição. A gente vai deixar aqui todos os contatos, porque é através de pessoas que têm o coração movido para essa causa que isso faz acontecer. Hoje são dezenas de jovens, de adolescentes, de adultos, aqui tem adultos com mais de 70 anos de idade, que se não fosse eles, não teria onde ficar, porque, como ela disse, a família tem também as suas necessidades. E uma fila de espera também de tantas outras pessoas que esperam vaga, porque eles precisam também ter recursos para poder crescer. E isso é possível quando pessoas se juntam para promover o bem. Por isso, chamar aqui a sua atenção, para que você também possa, de repente, ser um colaborador dessa instituição tão séria e que faz um trabalho não só com excelência, não só com muito amor e dedicação, mas único. E aí que nós entramos em também poder ajudar. Mais uma vez, chamar a sua atenção e deixar aqui embaixo, aqui na sua TV, o contato aqui para que você possa, de repente, vir conhecer de perto, sentir o quanto é bom a gente fazer o bem para outras pessoas. Meu trabalho aqui na base é para trabalhar os aspectos cognitivos, sensoriais, motor, com os adultos e também idosos. O foco pensando na memória deles, na reabilitação e o sensorial, que o sensorial é tudo na vida da gente, tá bom, amor? E ter maior autonomia e independência deles, que alguns perdem e a gente não quer que eles perdem isso, né? Tem um grande significado sensorial na vida deles. E a formação de cada um, a história, eu resgato muitas histórias que eles vêm trazendo, fazendo parte por meio de atividades sensoriais, fazendo através de atividades de cognição, outras atividades de reabilitação motora para fortalecer os membros, né? E deles. Esse é o meu trabalho aqui dentro com eles e ter maior, como eu falo para eles, melhorias. Eu falo, quando eu encerro o meu atendimento, eles começam de um jeito. Quando eu encerro, eu fecho, eles estão outra forma, eles estão mais calmos, eles estão mais tranquilos, ficam felizes. Eles falam, eu gostei da sua atividade, não é mesmo? Né? Então, eles trazem isso para mim, eles trazem um retorno bem positivo, né? E eu gosto bastante. Pessoal, é assim, fazendo malabares. Faz aí, maionese, pra gente ver. Como que é malabares? Joga pro alto e bate palma. Aê, garoto! Essa é uma das aulas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que também tem malabares aqui na base. E assim, com essa alegria toda contagiante, que nós encerramos mais uma edição do Gente do Bem aqui na TH Mais Band. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo seu carinho. Tenho certeza que você gostou bastante, que é um programa verdadeiramente inspirador, que mostra o quanto ainda tem muito para a gente fazer, principalmente para essas pessoas que requerem da nossa atenção, que requerem em especial que a gente possa também estender as mãos para dar carinho, para dar amor e suprir necessidades não só deles, mas de tantos outros familiares. O Gente do Bem está de volta no próximo sábado, às 11 da manhã, e eu espero por você. Continue com a nossa programação da TH Mais Band e próximo sábado eu vou estar aqui te esperando. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente!